Oi, gente, tudo bem? Nós estamos aqui em mais um Sensecast. Não sei que hora você vai assistir a gente, mas nós estamos aqui hoje para um assunto muito importante que a gente entende aqui que é primordial para as nossas crianças. Não só para as crianças que frequentam a clínica, mas para todo mundo aí saber. Nós vamos falar sobre fonoaudiologia. E eu convidei para estar comigo aqui hoje a fono aqui da nossa clínica, mas que antes disso tudo é uma amigona minha de muito tempo. A gente até falou aqui antes que eu tô devendo um café para ela, então a gente não vai tomar o café aqui hoje e também não vamos falar tudo que a gente tá afim de falar, mas depois a gente vai ficar combinado, já gravado aqui, o próximo café sem câmera daí. Mas tá com a gente aqui hoje a Rosângela. A Rô é uma amiga muito querida mesmo. Depois de muito insistir, ela veio, né? E o meu sonho é que ela venha ainda mais. Essa parte não sei se é bom gravar, porque tem gente que vai querer me atropelando. Agora que isso aí vai ficar, né? Enfim. Então vamos lá. Vamos conversar então com a Rô. Rô, se apresenta um pouco aí pra turma, conta aí um pouquinho da sua história. O que você já fez? Eu sei que você já tem tempo na área. Bom, Rosângela, né? Sua amiga há muito tempo, fonoaudióloga, formada há 25 anos. A minha especialização eu tenho uma especialização em disfagia neonatal e lactentes, né? Mas trabalho com fala, linguagem, comunicação, né? Toda essa parte que engloba a fonoaudiologia. Trabalhei com audiometria um tempo, aí me apaixonei por crianças, né? E tô até hoje com crianças. Rô, e aí eu acho legal a gente conversar um pouquinho, né? E contar para quem tá ouvindo a gente como que você vê a importância da fonoaudiologia para o desenvolvimento das crianças. Onde que você acha que ela entra, né? Para quem nunca ouviu falar, o que a fono faz? Bom, a fono, assim, a gente trabalha desde o bebê até o idoso, né? Então, nós temos um leque grande aí de abertura para trabalho, né? O bebê, a gente trabalha lá na questão de alimentação, amamentação, né? Às vezes tem dificuldade de pega, de mamar. A gente que já teve filho, né? Sabe disso. A gente já se ajudou muito. A gente se ajuda ainda, porque agora a gente tem filhos na adolescência, enfim. Exato. E bora. E crianças pequenas, né? Que atrasam para falar. Por exemplo, criança lá com 2 anos que não fala, 1 ano e meio, que fala pouquíssimas palavras, 10 palavras. E aí seria interessante nessa fase, com 2 anos, a criança já tem que falar frases, fazer frases, pelo menos frases curtas, alguma coisa desse tipo, né? E aí procurar o serviço, né? Também nós trabalhamos bastante com a questão da leitura e da escrita, crianças que têm dificuldade, às vezes, nas trocas de som, né? Tanto na fala quanto na escrita. Também tem a questão da audiometria, que faz a audiometria ocupacional, a audiometria mesmo para ver se tem alguma perda auditiva. Isso, aparelhar, se for o caso, né? Para aparelho auditivo. Tem a questão também da motricidade orofacial, que trabalha-se com a questão dos respiradores orais, né? Musculatura hipotônica, hipofuncionante. Então, tem todo esse leque. Muita coisa. Muita coisa. E aí, partindo mais as afasias, né? As doenças aí cerebrais que nós sabemos, além da disfagia, né? Que a gente também trabalha para reabilitar um paciente a voltar, se possível, a se alimentar via oral. E eu acho que uma coisa que fica para as mães, assim, principalmente, a gente sabe que a fono, então, a gente ouviu agora da Rô, né? Que a fono, ela atende um leque muito grande de hospitais, né? Tem várias áreas de atuação. Mas pensando um pouco mais aqui na nossa realidade, né? Aqui na Ciência, que a gente sabe que é o público que acompanha mais a gente, as mães aí. Eu já fui ao médico várias vezes e disse assim, eu já disse para ele, olha, eu tô achando que meu filho tá atrasado. Mas o médico diz para eu esperar, que cada criança tem um tempo, que vai chegar a hora do meu filho. O que você diria para essa mãe? Com calma, Rô.
Na verdade, depende da idade dessa criança, né? Uma criança de 1 ano, 1 ano e meio, realmente a gente pode esperar um pouquinho, mas uma criança de 2 anos, 2 anos e meio, já precisa conversar bem. As pessoas têm que entendê-la e ela tem que se fazer entender isso. Ela tem que fazer frases curtas, mas fazer frases, expressar a sua vontade, pedir o que ela quer, responder com coerência o que o adulto pergunta. Então, essa criança com 2 anos, 2 anos e meio, se não faz isso, ela está aquém do que a gente espera para a idade e ela precisa de um atendimento fonoaudiológico, justamente para conseguir alcançar o nível de idade cronológica, né? Ô, Rô, e quando a gente fala um pouquinho, né? A gente fala um pouquinho aí da questão do autismo, né? A gente sabe que a fala acaba sendo uma questão importante, né? Mas na verdade a gente entende que a fala, ela vem atrasada porque a criança a interação é ruim, né? Você acha que as crianças acabam demorando para chegar? No geral, não só o autista, mas as crianças no geral, demoram para chegar para um atendimento? Você acha que isso melhorou ou ainda acontece das crianças falam, poxa, se essa criança tivesse chegado um pouquinho antes, né? Eu acho que varia. Tem umas que chegam cedo e tem outras que realmente demoram, ou porque a mãe não aceita, ou porque não quer mesmo, né, procurar, mas aí a gente tem que correr atrás do prejuízo, né? Sim. Da forma que for. Então, assim, a comunicação, todos têm que se comunicar, todos nós temos que nos comunicar, seja gestual, seja por fala, seja por apontamentos, por figuras, né? E até então, com os autistas, a gente costuma iniciar a comunicação alternativa aumentativa, né? Porque é através de apontamentos e figuras. E aí a fono implanta essa comunicação alternativa que a criança vai usar em todos os lugares que ela vai, não só na clínica, né? Então a gente precisa generalizar isso. Ela vai usar numa festa, ela vai usar numa igreja, ela vai usar dentro de casa. Então os pais precisam ser instruídos a usarem essa comunicação com a criança. Vai usar na escola, vai usar com os amigos. Aonde no tiver, geral, isso. A gente fala, né, que é a boca da criança, né? Exato. O comunicador, a prancha, o que seja. Isso, o que seja, né? Como assim, se não tiver condições de um tablet, né? A gente faz através de figuras mesmo, que daí apontamentos, né? Então a criança tem que ter essa voz, né? Essa comunicação, não pode simplesmente, não fala, ele não entende, né? E deixar por isso mesmo. E acho que às vezes também tem uma coisa da família achar, não, mas a própria família acaba criando uma forma de se comunicar com a criança e acha que daí todo mundo tem que entender. Isso é comum também, né? Comum, acontece bastante. Os pais falam, mas eu entendo tudo que ele fala, tudo que ele pede, tudo que ele quer. Tá, mas ele não vive só dentro de casa, né? Então, essa criança precisa se comunicar com outras pessoas fora de casa. Então, precisa ter... Se a pessoa não vai entender um determinado gesto que os pais estão acostumados a entender. Então, ela precisa de uma figura para mostrar aquilo que ela... O seu sentimento, o seu contentamento ou descontentamento, né? Não, eu fico imaginando, né? Aquela criança que não se comunica, que ela não consegue verbalizar, vamos dizer assim, o que ela quer... Uma vez eu até falei, as crianças comem sempre a mesma fruta, porque ela não pode nem opinar. E muitas vezes a gente tem daí os comportamentos disruptivos, né? Sim. Então a criança não quer alguma coisa, ela não consegue dizer que não, e aí então ela grita, ela chora, ela empurra. Uma forma de comunicação. Não deixa de ser, né? Não deixa de ser. E daí tem um assunto polêmico aqui, né? Que é a questão da ABA, né? Da análise aplicada do comportamento. Só relembrando, a gente já conversou um pouquinho aqui sobre isso, né? E a análise aplicada do comportamento, ela é uma ciência, e a gente já falou aqui diversas vezes, qualquer profissional pode usar a análise aplicada do comportamento, embora isso seja um leque muito forte da psicologia. A fono não é diferente, ela pode fazer uso, né? Treinar uma criança a usar uma prancha, você vai treinar ela, você vai usar da análise do comportamento. Sim. Mas como é que você vê essa história da fono-aba? Eu entendo a questão da especialização. Um profissional da fono pode fazer uma especialização em aba. Eu acho que isso vai auxiliar. Mas como é que vocês, como fono, veem isso? Né? Ou, ainda assim, o papel principal ali, qual é? Com uma criança autista, com uma criança com uma deficiência intelectual, por exemplo?
Por exemplo, a gente usa a questão, podemos usar, né, os recursos da análise do comportamento para trabalhar com essa criança, mas não esse título, né, terapia fonoaba, a gente não vê ele como certo, né? Então, assim, a gente usa o recurso, né? Não existe uma formação fonoaba. Sim. Né? Então, a fonoaudiologia é mais que isso, na verdade. Então, a gente usa o recurso do ABA, como a gente usa o recurso do prompt, como a gente usa o recurso de outros métodos e outros protocolos. Legal. Ô, Roi, será que a gente pode falar um pouquinho agora, dentro dessa questão dos métodos? Não sei se é método mesmo que vocês usam. Por exemplo, um trabalho com prompt, um trabalho com pod. É um método? O que é? Porque, assim, ó, as famílias pegam o encaminhamento e vem. Aí, você sabe se tem alguma fono pod? Você sabe se tem uma fono prompt, uma fono que faz bobat, uma fono... A gente fala, olha, tem a fono, né? Então, você procura. São especializações. É uma metodologia que a gente usa. Prompt, né, o pod, é metodologia, Tá. Né? Então a gente tem curso para isso, né, é um curso de um tempo grande, né, relativamente grande, para a gente se especializar nisso, né, e conseguir aplicar esses protocolos nessas crianças. Legal. E, por exemplo, o pod é um recurso da comunicação alternativa. Sim. E o prompt? O prompt é um recurso de colocação de fonemas. Como que é? E ensinar a colocação de fonemas. Como ela tem que pôr, onde é o ponto e é o modo articulatório dessa língua, dessa boca, como é que e você vai mexer. Por isso que mexe na boca. Se a gente vê nos vídeos, às vezes... Também parecido com o método das boquinhas. Entendi. Né? Que mostra como que é a... ponto e modo articulatório. Tá. E aí a criança precisa se ver para aprender? Legal, um espelho, né? Para que ela consiga olhar o que ela tá fazendo. Né? Então, a gente trabalha bastante na frente do espelho para mostrar para a criança. Trabalha com massageadores, né? Para mostrar ponto articulatório de língua, onde que essa língua tem que encostar na boca para ela fazer determinado fonema. Legal. Ô, Roi, agora eu queria perguntar uma coisa para você. Aqui, né, eu sou psicóloga, na minha área a gente conta demais com a família, né? Como é que você vê o papel da família no trabalho da fonoaudiologia? É fundamental. A família precisa participar, precisa ajudar essa criança, porque tem sons que às vezes você coloca e rapidamente a gente consegue a instalação desse som. E tem som que demora um pouco mais, né? E dependendo do tempo de terapia, às vezes a criança só na terapia, um som que ela conseguiria automatizar em 2, 3 meses, vai 6 meses, se não tem a ajuda da família. Né? Porque então, aí é um treino, né? Precisa fazer várias vezes. Exatamente. Treinar em casa, corrigir quando a criança falar errado, mas corrigir de uma forma carinhosa, de uma forma que não seja repreendendo. Sem expor também, Exato, né? Dentro de casa, de uma maneira que não falar, não é assim, tá errado, né? Mas corrigir com carinho, dar o modelo certo. E quando a criança falar, por exemplo, na fala espontânea, se ela fala errado, a mãe ou o pai dá o modelo correto e peça que ela tente. E quando ela fala certo, uma festa, né? Sim. Olha, você conseguiu, parabéns, né? Elogiar, porque todo mundo gosta, né, de elogio. E aí a criança que tá aprendendo um som novo, a hora que ela consegue produzir... É reforçador para ela ouvir um... Quanto tempo? Por exemplo, a criança começa hoje. Ela tem trocas importantes, porque as famílias querem as coisas rápidas, né? Como que funciona esse processo na fono? Como é...
Olha, para cada criança tem uma expectativa? Na verdade é difícil a gente dizer, são 6 meses, é 1 ano, é bem difícil, porque depende de muitas coisas, né? Depende da quantidade de trocas, da quantidade de alteração de fala, ou de leitura, ou de escrita que essa criança apresenta, depende da participação da família, depende da consistência do tratamento, porque não adianta, por exemplo, são 2 sessões na semana, 8 sessões no mês. Se a família vai 4, não resolve, né? Se vai menos ainda, vai demorar mais. Então, assim, tudo depende, mas a gente precisa muito da participação da família, da consistência, né, no tratamento, né? E de ajuda. Sim. Né? Então, é difícil a gente falar, começa hoje, daqui 6 meses... tá falando, daqui 6 meses já melhorou, esse som já adquiriu, é bem complicado a gente dar tempo. Não é difícil. No melhor dos mundos, com tudo certinho, tem uma... Não tem. Eu falei. Eu vou apanhar nesse podcast. Vocês querem aí pra não atrapalhar de novo. Você viu, né? E daí eu queria falar um pouquinho agora, então a gente falou dessa questão das crianças pequenas, né? Dos bebês. Eu acho que uma outra coisa que tem muito interessante que as famílias nos procuram e falam muito é a questão da alimentação. Sim. Né? Que normalmente as nutricionistas ajudam, né? Com receita, com ideias. Mas tem uma questão importante da fono, né? Sim. Na alimentação. Desde a do bebezinho na amamentação e depois na introdução alimentar. Fala um pouquinho pra gente, Rô, dessa parte de... como que funciona, quando que a família tem que procurar ajuda? Assim, introdução alimentar liberada após os 6 meses, né? Até lá, aleitamento materno exclusivo. Né? Então, após os 6 meses, inicia-se a oferta de frutas, depois legumes, né? E aí a gente já orienta... tem várias metodologias, na verdade, né? A gente tem a BLW, que são os alimentos grandes, né? Que a criança pode pegar, pedaço. A criança pega e leva na boca, claro, com supervisão, Sim. né? Vai dar uma coxa de frango para a criança comer. Com supervisão, obviamente, mas tem também, por exemplo, tem mães que, na verdade, têm muito medo, então elas batem no liquidificador essa papinha ou amassa muito. Então, a gente orienta, assim, são levemente, né, grosseiramente, na verdade, amassado, para ficar pedaço mesmo, a partir dos 6 meses. E a criança começar a comer, aí evolui para grãos e outros pedaços, né? Até quando ela chega na idade de conseguir comer melhor. Evitar qualquer tipo de doces, né, porcarias, que a gente sabe, antes de 1 ano, essas coisas industrializadas, Danoninho, Yakult, biscoitos, bolachas recheadas, né, chocolates, isso tudo evitar. Sucos, né, hoje em dia não se dá mais suco para criança, é a fruta, né, in natura, que é melhor, e sempre oferecer, se você conseguir, né, na mão da criança, para a criança leve o alimento à boca, para comer sozinha. Treinar também essa autonomia, né? Ela conseguir comer sozinha. A gente sabe também que daí nessa fase, né, entre as nossas crianças com autismo, por exemplo, a gente tem a questão da seletividade, né? Também a fono tem um papel aí, né? Trabalha também com isso. Que nem quando você perguntou, por exemplo, quando a mãe tem que procurar se a criança não aceita, né? A criança já chegou pra gente, criança de 1 ano que só toma leite, né? Que não aceita nenhum tipo de alimento. Então, a gente precisa entender o que está acontecendo com essa criança. Coloca qualquer tipo de alimento, ela faz uma ânsia horrorosa, não consegue se alimentar. Sensorial, né? Então a gente precisa avaliar tudo isso, né? E na questão da seletividade, por exemplo, sempre trabalhar, mostrar o alimento, fazer com a criança olhe, pelo menos comece, cheira o alimento, não precisa de cara comer, né? Só cheirar, pôr a língua, isso, experimentar, né? Então, assim, montar o prato com tudo que tem da família, né? Olha, mesmo que ela não coma, tá ali no prato, né? Mas eu não gosto desse, eu falo que não quer de alguma forma. Não, mas tá aqui, né? Ela pode pegar, né, experimentar, cheirar, lamber, como você falou. Então, dessa forma a gente trabalha também
dentro dessa seletividade. E é uma coisa bem complicada, as famílias ficam bem nervosas, né? Porque tem uma questão da saúde mesmo da criança daí, né, Rô? Além do sensorial, né? Porque tem criança que não consegue pegar, né? Não consegue pegar. A gente já teve crianças aqui que, por exemplo, só comiam coisas amarelas, só comiam coisas vermelhas, só comiam coisas crocantes. Então. Tem essa questão peculiar aí do autismo também, né? Que vai trazer mais dificuldade para... E o desespero das famílias, né? Porque você não come uma série de coisas, você tem às vezes que suplementar, né? Você tem que... E aí, a gente como mãe até entende isso, né? Sim. Você, meu filho não comeu, mas ele precisa, não vai... Eu vou dou dar leite, o que ele come. eu dou alguma coisa. Justamente para não ficar em paz se a criança não tá com fome, né? A gente sabe, né, que as famílias ficam às vezes desesperadas com isso, mas a gente sabe que também é uma questão do quadro, né? A gente não pode esquecer isso. E tem sim o que fazer. Demora, não é fácil. Às vezes a criança vai aumentar o repertório muito pouco. Sim. Vai conseguir ali um ou dois alimentos a mais, mas a gente consegue alguma coisa, né? Nunca é difícil, mas não é impossível da gente conseguir. E aí é considerado seletividade quando ela aceita menos de 10 alimentos. Então... Que às vezes chega pra gente, por exemplo, ele é seletivo. Mas come o quê? Aí a mãe lista um monte de coisa. Só não come carne, por exemplo. Ou só não come legume nenhum, mas todo o resto come. Então, precisa avaliar bem, né? Sim. Qual é a situação. Tá. Uma outra coisa, eu acho que as famílias têm bastante questionamento, e eu também, às vezes, a criança em idade de pré-escolar, né? A criança está começando a aprender a ler e escrever, e ela tem trocas, tem dificuldade na comunicação. O que isso implica para a alfabetização, por exemplo? Porque você fala uma criança de... uma criança de 5, 6 anos, né? Que está se preparando, pra né? Se alfabetizando. Na verdade, se essa criança tem troca na fala, quando ela for escrever, ela vai se apoiar na fala para escrever e ela vai trocar na escrita, né? Isso é fato. E então... É legal que antes disso a família já procure, né? Exato. Porque, por exemplo, uma mãe que percebe que uma criança fala faca para vaca, né? E fala ufa, já tem uma troca. Fofó. Isso é uma troca, né? Um ensurdecimento que a gente fala, né? De fonema. Então, quando ela for escrever, mesmo que ela veja a figura da vaca, ela vai escrever faca, porque ela está falando faca. Né? Então, é interessante mesmo, quando a família percebe esse tipo de troca, muitos a gente fala, mas é tão bonitinho, né? Mas a criança tem dificuldade, depois tem problema, Sim. Daí ela fica mais difícil. Atrasa o desenvolvimento da escrita e da leitura. E aí, nessa fase, né, a criança tá no período de alfabetização, quando que a família pode procurar a fono? Em que situações nessa fase? Se perceber, né? Quando perceber a troca, né? Porque... E na escrita? Se não for na fala, mas estiver na escrita? Também, se a fala tiver na fase de alfabetização, né? Começou a escrever, viu que está escrevendo errado, né? Observa, aí e pede uma avaliação para essa questão de leitura e de escrita. Que aí né? pode ser uma série de coisas, né? Exato. Aí tem que investigar um pouco mais. Pode ser um transtorno, uma dislexia. Exato, pode, Tá. E aí, as mães sempre me perguntam aqui, às vezes as crianças têm alta da fono, mas elas ainda percebem dificuldades, trocas na escrita, ou a criança fez fono desde pequenininha e daí agora tá com 6, 7 anos, mas já trabalhou bastante tempo, é como se tivesse atingido ali. Como é que vocês veem isso? Como é que chega nessa conclusão? Agora a gente vai... No caso de uma estabilização de quadro, né? No caso de ser, né? Mas às vezes a gente vê que a criança poderia um pouquinho mais. Tem um cognitivo bom, tem... Eu acredito que, assim, o estímulo nunca é perdido, né? Enquanto a criança tem potencial, enquanto existem trocas, enquanto existem coisas a serem trabalhadas com aquela criança, não há por que ela ter alta da fono, né? Se a criança
tem um cognitivo bom e consegue evoluir, né? Agora, para ser uma questão mais de um quadro de estabilização, por exemplo, a gente tem que ter um quadro de não evolução dessa criança por pelo menos 1 ano, 1 ano e meio. É bastante tempo. Porque aí você tá trabalhando com essa criança nesse período e você não consegue evoluir com ela. Porque sempre que eu sempre penso isso, né? Às vezes as nossas crianças aqui, né? Criança com autismo, uma deficiência intelectual, alguns outros transtornos, né? Às vezes a criança não evoluiu mais, mas ela também não involuiu. Né? Porque ela tá tendo a manutenção do tratamento ali. Sim. E às vezes você para e aí a criança... Evolui. As famílias às vezes só querem ver a questão, não, agora ela tá melhor, tá melhor, tá melhor. Mas manter também o que foi conquistado é importante. Né? Sim, é importante. A gente às vezes não olha pra isso. Não perder, né? Não perder. E o treino é importante no dia a dia para essas crianças. Sim, com certeza. E uma criança, por exemplo, que usa de um recurso para comunicação, né? No caso dos autistas, também precisa essa manutenção, porque vai estar... É como uma língua, uma segunda língua, né? Até eu ouvi um comentário, por exemplo, assim, tem que se comunicar de alguma forma. Libras, CAA, apontamentos, gestos, sei lá, de alguma forma tem que se fazer comunicar. Sim. Né? Então, tudo é válido. Uhum. Rô, acho que é isso então, né? Tem mais alguma coisa que você quer falar? Isso vai. Ela vai bater. Bom, eu quero... Esse é o problema, você com amigas pra fazer um podcast. Né? Vamos acabar porque ela não quer falar. Não, chega, né? Rô, eu quero agradecer muito, muito. Primeiro por você ter aceitado participar aqui do projeto da Sense, né? Vim trabalhar com a gente aqui. Você sabe que pra mim é uma alegria mesmo, né? Fazia falta no meu dia a dia ver você. Ainda bem, a gente não se vê tanto quanto gostaria, mas é muito bom ter você por perto aqui. Então, primeiro isso. E agradecer por você ter aceitado participar aqui. Eu sei que a Rô adora falar assim. Ela quer me matar, mas acho que foi muito bom. Eu acho que a gente consegue... Eu tenho falado muito isso aqui, né? A ideia desse trabalho aqui, desse momento aqui, é lógico, falar da Sense, falar do que a gente faz, mas levar conhecimento, né? A gente sabe que muitas das nossas famílias e as pessoas no geral não sabem quando procurar, não sabem... dependem, às vezes, né? De alguém que fale, olha, agora tá na hora, você precisa ir. Então, aqui a ideia é a gente levar o conhecimento que a gente tem, né? Para que as pessoas possam ajudar os filhos, enfim. Eu acho que o trabalho que a gente faz aqui, né, em tantas outras instituições, aqui nós já trabalhamos juntas em outra instituição, o quanto a gente vê as famílias transformadas com o nosso trabalho. Eu acho que não tem alegria maior na nossa profissão do que ver isso. Muito gratificante mesmo. Se de repente vê uma criança que não fala, passar a falar por causa do seu trabalho, uma família que não conseguia resolver situações do dia a dia com a criança e passar a resolver por causa do seu trabalho, eu acho que o que a gente faz tem um valor aí que é muito legal, né? Sim. Então, eu quero agradecer você por participar, por encarar comigo esse momento aqui e agradecer. É bom ter você sempre perto aqui, tá bom? Gente, tá combinado aqui, sacramentado. Nós vamos marcar o café. Agora vai ter férias, nós vamos tomar esse café. Eu agradeço também a oportunidade. Agradeço a insistência, né? Foram quase 2 anos. Rô, vem trabalhar comigo. Rô, vem trabalhar comigo. Tô aqui, né? De coração mesmo. Obrigada. E é isso, gente. Mais um SenseCast pra vocês. Se vocês puderem... O que faz mesmo? Pede pra curtir, compartilhar. Curte, compartilha, se inscreve, faz tudo o que tem que fazer aí, tá bom? Obrigada, gente.